E a Bíblia diz assim: porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade e que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e que recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Nós aprendemos com as Escrituras a respeito da vontade de Deus, a respeito do que Deus quer, do que Deus pensa, a respeito dos propósitos de Deus. Tudo isso nós encontramos nas Escrituras, como diz lá em João: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Se eu não crer como diz as Escrituras, se eu não tiver fé como diz as Escrituras, se eu não servir a Deus como diz as Escrituras, não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum. Se eu não adorar a Deus como diz as Escrituras, essa adoração não tem valor, não tem importância. Se eu não andar com Deus como diz as Escrituras, se eu não caminhar com Jesus como diz as Escrituras, se eu não fizer tudo o que faço como diz as Escrituras, eu não consigo honrar a Deus, eu não consigo agradar a Deus. Sem contar que se eu não fizer isso como diz as Escrituras, eu vou acabar fazendo como diz a tradição do país, a tradição da cidade. Eu vou facilmente ser enganado, eu serei facilmente enganado se eu não crer como diz as Escrituras. Então o que nós estamos lendo aqui é uma resposta de Deus a um povo religioso, aos judeus que eram religiosos e que faziam tudo aparentemente falando certinho, correto, mas tudo que faziam não agradava a Deus. E você sabe que com Deus não vale o só fazer, mas é como você faz. Não é só fazer. Com Deus, não. Com Deus, o que vale é como você faz o que faz. Como você está fazendo aquilo que você faz diante dele. Você veio hoje na reunião, mas o que vale para Deus é como você veio. Você está aqui na reunião, e não vale você dizer: estou aqui, então pronto, estou aqui, então já fiz a minha parte. Não, com Deus não. Você pode me agradar com isso, você pode agradar a tua família com isso, você pode agradar a todos com isso. O obreiro que te convidou, ou a esposa que te trouxe, o marido, mas não a Deus. Porque com o ser humano mais vale qualquer coisa que nada. Mas com Deus não. Com Deus é melhor nada que qualquer coisa. É a matemática de Deus que é diferente da nossa. E não tem como brigar, não tem como discutir. Porque é a vontade de Deus que prevalece. É a vontade de Deus que prevalece. O primeiro vai ser o último. O que perder é o que vai vencer. O sábio é o louco. E é assim. O menor é o maior e o maior é o menor. É a matemática de Deus, diferente totalmente da nossa. E não tem como mudar isso. Então veja, com as Escrituras nós aprendemos a orar, aprendemos a nos comportar, aprendemos a andar com Deus, aprendemos a falar. Com as Escrituras nós aprendemos tudo. Tudo, absolutamente tudo. Por isso que diz que até crer tem que ser como diz as Escrituras. O problema é que as pessoas não têm as Escrituras como fonte de direção, como fonte de inspiração. Simples assim. A Escritura que foi divinamente, a palavra de Deus foi divinamente inspirada
Inspirada, a Bíblia foi divinamente inspirada por Deus, escrita por homens, mas inspirada por Deus. E com a palavra de Deus nós aprendemos tudo, até o jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus, que é esse aqui, ó, que é esse aqui, repetindo, que repartas o pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres abandonados, quando vires o nu, cubras, não te escondas da carne. No 6, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e que despedaces todo o jugo. Aí no 8, olha o que acontece quando nós fazemos de acordo com Deus, de acordo com a vontade dele. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. No 9, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Tudo que vai acontecer, todos os benefícios para aquele que se sujeitar, se submeter, sem questionar a vontade de Deus. Veja todos os benefícios, veja tudo que nós vamos alcançar, tudo que nós teremos à nossa disposição, se a gente fizer como Deus quer, se a gente fizer conforme Deus orienta. Existe uma direção a ser seguida. A palavra de Deus é feita de promessas, a gente está vendo aqui as promessas, mas tem condições. As pessoas fogem das condições, elas querem as promessas, mas elas fogem das condições, infelizmente, e querem fazer do jeito delas. Todo o problema está aí. As pessoas ignoram a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, para fazer a própria vontade, para fazer do jeito que acham melhor. A pessoa faz o que dá na telha. Por que nós estamos aqui? Porque somos alguma coisa? Muito pelo contrário, porque nós não somos. Está escrito que ele escolhe os que não são para confundir as que são. O problema é quando a pessoa quer ser, ou já até pensa que é, e quer fazer do jeito dela. Aprenda, por favor, aprenda a se sujeitar a Deus, a fazer conforme a direção divina, a direção de Deus. A direção de Deus não é simplesmente fazer um jejum, não é simplesmente fazer uma oração. Existe a maneira correta de fazer a oração e de fazer o jejum. Existe a maneira correta de andar com Deus, não é só frequentar uma igreja. Existe a maneira correta de você servir a Deus. Existe uma maneira de servir a Deus que, quando você serve desse jeito, você é honrado. Quando você olha para a sua vida e não vê essa honra, então é porque não está servindo. Não se vê honrado por Deus, então é porque não está servindo como deve servir, como diz as Escrituras.
A pessoa pode fazer tudo o que faz e tudo que ela está fazendo pode não ser sincero, pode não estar agradando a Deus. A pessoa pode fazer bem feito o que tem que ser feito, mas se não for sincero, não é aceito.